Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana essencialmente marcada por bancos centrais. Começámos logo por dois bancos que se previam mais ou menos com alguma certeza, ou seja, o RBA na Austrália e o Norges Bank na Noruega. Ambos subiram 25 pontos e em ambos havia algumas expectativas se eventualmente pudessem subir um pouco mais, isto devido às leituras de inflação, tanto na Austrália como na Noruega, que tinham saído um pouco acima do esperado. Ainda assim, mantiveram aquilo a que se tinham proposto já anteriormente, ou seja, uma subida de 25 pontos. Obviamente que as atenções estavam bastante mais focadas no que se ia passar na Reserva Federal dos Estados Unidos, nem que os mercados estavam à espera de uma alteração, de uma variação do ritmo de subida de taxas de juros. O Fed acabou por subir 75 pontos a sua taxa de juros, exatamente como se estava à espera. A taxa de juros subiu então para o intervalo 3,75-4 para os Fed Funds e a declaração de política monetária teve aqui assim alguma parte bastante mais dovish que os mercados obviamente estavam à espreita e à espera, que foi que o Fed ia levar em conta o acumulativo já feito em termos de aperto monetário, ou seja, na realidade dizerem que já muito tinha sido feito, exatamente como o BCE já tinha dito anteriormente, e que isso ia ser levado em conta. Obviamente que isso foi um primeiro momento em que os mercados reagiram vendendo o dólar, ou seja, desvalorizando o dólar, e por outro lado com as ações de imediato a subir, na medida em que dava obviamente sinais de que havia um abrandamento na subida de taxas de juros. Aliás, a própria declaração também apontava para que pudesse haver uma descida de taxa de juros nas próximas reuniões. Até que veio Jerome Powell à conferência de imprensa, e na conferência de imprensa obviamente que ele veio dizer que sim, que o ritmo de subida da taxa de juros tinha que obviamente baixar devido ao acumulado já existente de subidas de taxa de juros, que poderia ser feito já em dezembro ou na reunião seguinte. Mas que os dados, entretanto, mas também disse que os dados, entretanto, recolhidos apontavam que as previsões, que as projeções a fazer pelos membros do FOMC que na próxima reunião de dezembro colocariam a taxa terminal, ou seja, a taxa mais alta que vai acabar com este ciclo de subida da taxa de juros, subisse dos 4,5, 4,75 anteriormente projetado para à volta dos 5%. Ora, isto foi desviar as atenções por completo do ritmo de abrandamento de taxa de juros para uma subida, inclusive, da taxa terminal que já estava a ser descontada nos mercados e que, obviamente, voltou a ser aumentada devido a estas palavras, e com Jerome Powell ainda a manter que as taxas vão ficar mais tempo e mais altas para combater a inflação. Ou seja, Jerome Powell fez uma comunicação excelente, fantástica, fazendo aquilo que se pretendia fazer, ou seja, transformar uma comunicação que em princípio tinha tudo para ser uma comunicação dovish, numa comunicação bastante mais hawkish. Isso que levou foi que aquele movimento inicial de dólar a cair e bolsas a subir fosse completamente invertido, e nesse dia o dólar acabou em ganhos e a bolsa em perdas. Os olhos também estavam colocados na reunião seguinte, no dia seguinte, no Banco de Inglaterra. O Banco de Inglaterra, que subiu 75 pontos base a sua taxa de juros, levando-a para os 3%, foi a maior subida de taxa de juros nos últimos 33 anos, desde 1989, e isso, curiosamente, Andrew Bailey fez exatamente aquilo que Jerome Powell fez, mas em sentido contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Se Jerome Powell transformou uma comunicação mais dovish, um evento mais dovish numa comunicação mais hawkish, Andrew Bailey fez exatamente o inverso, ou seja, com um evento mais hawkish transformou com uma comunicação mais dovish, ou seja, ele acabou por dizer que continua a haver, que deverão haver mais subidas de taxa de juros, que terão que estar atento à situação da inflação, que tem que a controlar, mas que ainda assim os mercados estão a projetar
subidas de taxa de juros bastante maiores do que aquelas que exatamente deverão ser efetuadas. Ora, isso foi dizer aos mercados que estavam errados e isso acabou por exatamente fazer o efeito contrário, ou seja, a Libra, que até já estava a recuperar, voltou a perder e acabou em perdas, e dar aqui assim algum suporte, digamos, aos mercados acionistas, que foi exatamente isso que aconteceu. Também tivemos dados macroeconómicos durante esta semana importantes, nomeadamente os non-farm payrolls, onde grande parte dos investidores estava a olhar, que foi no último dia da semana, em que saíram também bastante acima do esperado, 261 mil contra cerca de 200 mil esperados, abaixo, obviamente, do anterior, de 300 e qualquer coisa mil, ainda assim a mostrar que o mercado de trabalho continua bastante apertado, isto depois das vagas de emprego também terem mostrado uma aceleração, um aumento de recrutamento nos Estados Unidos, contrariamente àquilo que seria de esperar. No Reino Unido, na União Europeia, tivemos os dados da inflação também que voltaram a fazer um recorde, subimos de 9,9% para 10,7%, e tivemos o PIB, em que mostrou que estávamos mais perto também de uma recessão, ao cair de 0,8% do trimestre anterior para 0,2% no terceiro trimestre. Obviamente que esta montanha russa de eventos e de dados económicos num e noutro sentido acabaram por ter um impacto bastante grande na volatilidade que se fez sentir ao longo desta semana, com as ações também a negociarem num autêntico carrossel para cima e para baixo. Acabámos o mês de outubro, esta semana, e contrariamente ao mês de setembro, o mês de outubro foi um excelente mês. Tivemos fortes valorizações, à exceção da China, que curiosamente a China no mês de outubro caiu cerca de 10%. Tivemos os Estados Unidos a subir cerca de 14%, a Europa a subir cerca de 10%, Portugal inclusive subiu, o PSI 20 subiu cerca de 7%, e a volatilidade, os índices de volatilidade afundaram à volta de 20%. Esta semana também conseguiu acabar em alta, depois de variações bastante fortes nos preços, perdas bastante acentuadas, ganhos bastante acentuados. O somatório da semana foi positivo. Também a própria China acabou por ganhar, depois das perdas do mês anterior, acabou por ganhar nesta semana cerca de 5%. Os Estados Unidos andaram entre 1, qualquer coisa a 5 e tal, conforme os seus índices, os principais índices. A mediana acabou na volta dos 3 e pouco por cento. E na Europa continental, na União Europeia, tivemos cerca de 2% e o Reino Unido a subir à volta de 4%. Em Portugal, subimos esta semana um pouco abaixo da média europeia, à volta de 1,37%, com a Galp a destacar-se individualmente, ganhando 7,7%, e a Corticeira Amorim a perder 3,4%. Também em alta acabaram as commodities esta semana. A situação de um dólar mais fraco. A China, por outro lado, em que começam a haver rumores, notícias de que poderá abrandar a sua política de Covid, de tolerância zero à Covid, acabou por dar aqui assim um bom suporte ao mercado de commodities. Isto tendo em consideração também que a própria situação de risco, de apetência por risco dos investidores, isto tudo junto acabou por fazer com que, desde metais preciosos a metais industriais, a soft commodities, a energia e tudo mais, acabasse a semana em ganhos consideráveis. Só, por exemplo, tiro o petróleo, em que subiu cerca de 5% esta semana, com o Brent, a relação para os preços da Europa, a subir para perto de 99 dólares por barril, isto quando ainda há bem pouco tempo tínhamos o Brent já a negociar abaixo dos 90 dólares por barril. No mercado cambial, obviamente que o dólar
foi o grande perdedor, como já começámos a perceber desde o início. Ele começou, o DXY começou abaixo dos 111, chegou a fazer um máximo acima dos 113 para voltar a terminar abaixo dos 111. Isto, inclusive, em reações um pouco estranhas, inclusive depois dos non-farm payrolls, que até apontam para mais subidas de taxa de juros por parte do Fed. Ainda assim, por outro lado, também o impulso que esses números deram a um mercado acionista mais forte, ou seja, numa situação de risco, acabou por penalizar aqui um pouco o dólar. Também em perdas consideráveis teve esta semana a Libra, que terminou nos mínimos das últimas semanas, e obviamente que o grande destaque vai para as commodity currencies, que ganharam obviamente com a subida das commodities em geral, que é o caso do dólar australiano, o dólar neozelandês, o dólar canadiano. Todos eles acabaram por terminar a semana em ganhos consideráveis. O iene também mostrou alguma resiliência, em que tem, mesmo mantendo a política monetária que tem mantido, isto ganhando também algo obviamente, com o abrandamento das valorizações do dólar. Esta próxima semana, em princípio, é uma semana mais calma em termos de eventos macroeconómicos e de dados macroeconómicos. Vai ser dominada, creio eu, essencialmente pelas intercalares nos Estados Unidos, apesar de Biden não estar no boletim de voto, nem Biden nem Trump. Eles têm lá bem estampado exatamente esse dualismo entre Biden e Trump, ou seja, uma vitória por parte dos republicanos no Senado e na Câmara dos Representantes acabará por fazer a vida negra, passa a expressão, ao executivo de Joe Biden, que dificilmente, com uma recessão a aproximar-se, poderá lançar medidas fiscais que possa ajudar a economia e, portanto, aí vai ser provavelmente a vez de Jerome Powell, a vez do Fed, ter que vir ajudar de alguma forma, provavelmente baixando taxas de juros quando não o queria fazer para combate à inflação, de forma a apoiar a própria economia. Vamos ver o que é que se vai passar esta semana com as intercalares norte-americanas. Em termos de dados económicos, o principal é a inflação nos Estados Unidos, em que é esperado que ela caia um pouco dos 8,2% do mês anterior para 8%, e com também o core, ou seja, se retirarmos a energia e a alimentação, caia dos 6,6% para 6,5%. Também estamos a observar com bastante atenção o que se vai passar no Reino Unido com o PIB, em que o mercado também está à espera que vá mostrar uma contração de 0,5%, ou seja, com o Reino Unido a entrar na tal recessão que já tinha sido anteriormente avisada, passa a expressão, por Andrew Bailey em reuniões anteriores a esta. Por fim, temos que nos lembrar que esta semana é a vez dos Estados Unidos entrarem na hora de inverno e, portanto, os horários voltam ao normal, ou seja, 2h30 iniciam os mercados acionistas nos Estados Unidos, 9 da noite fecham, estou a falar obviamente nas nossas horas, e as principais divulgações dos dados económicos passarão novamente para as nossas 1h30 da tarde. Para já é tudo, boa semana e para a semana cá estaremos outra vez. Bons negócios, até lá!